De chuvas aí, muita, né? Mas graças a Deus agora deu uma estiadinha. Meus irmãos, vamos nós de imediato. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ver do versículo 1 até o versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 1 até o versículo 10. Amém? Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estavam sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas ao que entravam, e quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fixando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Eles os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados que lhe tinha acontecido. Amém? Pode sentar, amados. É um texto bem interessante que merece sempre a nossa atenção, justamente porque a igreja, na verdade, estava começando aqui, né? Alguns momentos antes, estavam todos ali reunidos no cenáculo, esperando o momento do derramamento do Espírito Santo, da virtude do Senhor, para justamente lhes habilitar para poder fazer a obra de Deus. Eu fico ali olhando um pouquinho para o texto, no capítulo 1, e vendo que Jesus falou assim: olha, vocês ficam aí, até que vocês sejam revestidos, ou melhor. Porque a unção, na verdade, ele é um revestimento. A unção é uma habilitação que Deus dá a nós de fazermos a obra de Deus. Né? Embora aí muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus sem habilitação, como fosse aquele motorista, né, que dirige carro sem habilitação. Aí quando pede habilitação, e não tem habilitação, aí dá tudo errado, né? Mas quem é habilitado para fazer a obra de Deus, sempre as coisas vão dar certo. Né? As coisas vão funcionar, a obra de Deus vai fluir. Né? E eles estavam fazendo isso, eles estavam se habilitando, né, ali no templo. E como é que se habilita para receber uma carteira de motorista? Fazendo os testes, né? Fazendo os testes aqui, fazendo o teste ali, até que ele se haja habilitado para poder estar dirigindo. Na obra de Deus, só muda a forma, né? Mas tem as suas habilitações. A habilitação do crente é a oração. Se nós não formos pessoas de oração, se nós não formos pessoas que a qual sempre está em constante oração, nós nunca seremos habilitados. A oração a qual a Bíblia nos ensina não é simplesmente ficar horas e horas de joelhos. A oração é relacionamento com Deus. É conversa diária com Deus. E eles agora estavam ali recebendo recebendo o Espírito Santo, e Pedro, habilitado, né, habilitado para poder falar, diz a Bíblia que quando ele prega, ali
as pessoas começam a dizer que os que estavam cheios dos Espírito Santo estavam bêbados. Disse, não, ninguém está aqui bêbado, não. Todos estão aqui cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel, que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E ele começa a pregar ao ponto de 3.000 pessoas se converterem. Ele começa, a habilitação do crente é essa, quando a alma se converte. Não existe unção sem almas. Não existe unção sem pessoas se rendendo aos pés do Senhor. A gente tem que, às vezes, nos preocupar se a minha vida não está sendo uma vida que venha fluir, né? Ou trazer pessoas para Cristo, é sinal que eu não estou em oração. A minha oração não está funcionando. Ou melhor, meu relacionamento com Deus não está andando adequadamente. E ali começa isso. Começa com 3.000 pessoas. No capítulo 4, soma-se 5.000 pessoas. Mas vemos aqui que naquele momento que todos se converteram. Não foi uma conversão apenas de levantar a mão e vir para a igreja. Foram conversões de a qual pessoas verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. A verdadeira conversão não é aquela apenas que pessoas que adentram a igreja ou queiram participar de uma instituição chamada igreja. Não. A salvação, a conversão é quando pessoas elas entendem que elas precisam de Deus e elas se arrependem dos seus pecados e se voltam para Jesus. Então é isso que tem que chamar a atenção. E que somente uma pessoa pode fazer isso. Não é eu, não é o pastor Mário, ninguém pode realizar esse tipo de obra. Somente o Espírito Santo. Só ele pode. Diz a Bíblia lá no capítulo 16, se me fala a memória, de João, que fala que as pessoas vêm para poder convencer o homem da justiça, do juízo, né, e do pecado. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Mas para nós pregarmos o Evangelho e as pessoas se converterem, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E Pedro, ele pregou cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram. Que maravilha. Começa ali a igreja. Pelo que nós podemos ver aqui, esse texto do capítulo 3 já era um costume. Pedro e João, ou as pessoas irem para o templo para a oração. A oração já era uma atividade contínua na vida dos discípulos. E quando a oração ela é uma atividade contínua, as coisas sempre vão fluir de uma forma inesperada ou esperada. E segundo o texto aqui, parece que esse rapaz aqui, ele todos os dias é levado pelo templo para pedir esmola. Porque geralmente os religiosos gostam muito de ajudar as pessoas, né? A gente vê por aí fora. E aqui não mudou muita história. Então as pessoas ajudavam. De repente eles recebiam muita esmola, ficava ali durante o período de oração, que a qual era feita ali no templo. Só que a vida desse homem estava para mudar. E como muitas vidas estão para mudar, se nós sempre estivermos nesse papel, em prontidão com Deus, sempre em oração com Deus. Diz a Bíblia que Pedro e João, né, tinham esse costume. De repente eles já conheciam as atividades, até mesmo do Pedro e João, de irem sempre à oração. E justamente era segundo a versão corrigida, a hora nona, mas aqui a minha Bíblia já apresenta a hora exata, né? Eu gosto dessa versão. Às 3 horas da tarde. Exatamente às 3 horas da tarde, eles estavam indo para o templo. E ele fez como de costume, pediu esmola. Talvez muitas pessoas passaram, não deram muita importância. E às vezes a gente acha que o ser humano ele precisa de suporte materiais. Mas o que Pedro e João nos ensina aqui é que o homem precisa muito mais além do que disso. Ele precisa de suporte espiritual. O que prende, o que faz a gente ficar oprimidos, que faz o homem ficar paralítico, não é a questões físicas somente. É claro que elas se juntam uma com a outra e faz com que o homem se prende, o homem
fica escravizado das situações e da circunstância. E João, e tanto Pedro como João, entenderam isso. Que aquele homem não está precisando apenas de uma simples esmola do dia a dia. É como nós fôssemos, se nós aprendemos aí fora que nós temos a mania de somente dar os peixes para as pessoas, né? Mas nós temos que aprender a ensinar as pessoas a pescarem. Porque pode ser que mais tarde a gente não vamos estar lá. E como é que as pessoas vão comer? Como é que essas pessoas como as pessoas vão viver? E às vezes eles ficam, sempre na mesma história de sempre, de querer fazer com que as pessoas recebam tudo nas mãos, mas nós esquecemos que o ser humano precisa de libertação, seja ela qual for a libertação. Todos nós precisamos cada dia. Por isso, obrigado, irmão. Por isso que nós temos que estar sempre em constante oração. E João, tanto Pedro como João, entenderam isso. Quando ele olha para ele, ele fala assim, pede a esmola. João olha para aquele rapaz e assim, faz o seguinte, ore para nós. A visão, né? Assim, vamos conversar aqui agora. Eu tenho algo melhor para você. Não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tenho algo que pode te ajudar a ter o prata, a ter o ouro. Eu tenho Jesus, o Nazareno. Ele pode te libertar e quer te libertar. Simplesmente levanta-te e anda. E ele olha para Pedro, olha para João, e diz a Bíblia que ele começa a se levantar, começa a andar, talvez meio mancando. João e Pedro segura ele pela mão, ele dá um salto e começa a andar. A solução não estava no dinheiro, porque a gente se prende muito às questões materiais da vida, esquecemos do principal, que é receber a libertação de Jesus Cristo. Ele tem esse poder, então a gente precisa entender que nós não precisamos ficar presos a essas coisas materiais, mas está totalmente voltado para o nosso Senhor. E aqui aconteceu. Não somente ele andou, ficou de pé, como soltou e entrou para o templo a adorar ao Senhor. A gratidão é uma coisa muito boa, né? Nós somos gratos a Deus por tudo que tem feito por nós. As pessoas olham para aquele homem, talvez aquela pessoa, poxa, eu acabei de dar esmola para ele agora ali, o homem já está andando já. É assim que faz. A libertação vem assim, quando às vezes você já conhece as pessoas que outrora estavam lá no mundão, no submundo do mundo, né? Lá aquele submundo lá, totalmente vivendo no pecado e etc. De repente você vê ele na igreja pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Olha, eu estava vendo ele lá fazendo coisa errada, e de repente ele está pregando o evangelho. É isso. É a presença de Deus. O poder de Deus. O evangelho que nós pregamos tem que ser esse evangelho. Não aquele evangelho medíocre, que a qual nada funciona. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 1, verso 16, que o evangelho é poder de Deus, para a salvação para todo aquele que nele crer. A salvação. O poder do evangelho não é simplesmente dizer que alguém foi curado. O poder do evangelho é saber que alguém foi liberto, transformado. Essa é o poder que nós pregamos no evangelho. Um evangelho que muda a forma de pensar. O evangelho que faz a gente entender que nós precisamos totalmente de Deus, que o ser humano, o mundo está lá fora. Eu estava lendo um artigo hoje, eu vou até comprar esse livro, ou vou pedir emprestado lá o livro, ou eu vou ler esse livro, mas primeiramente, eu estava lá fui levar as crianças lá para poder fazer o treinamento lá do futebol, né? E aproveitei lá que meu cunhado, ele trabalha na biblioteca, lá do Instituto Itaguaí. Peguei o livro para dar uma olhadinha, para ver como é que é o livro, para ver se eu consigo, para poder ver se ele estava naquilo que eu precisava ler, né? E ali contava a história, porque o título do livro é simplesmente A Graça. Eu comecei a ler a introdução ali. Interessante que o rapaz, ele contava a história que ele leu
de outra pessoa, ele escreveu no livro sobre uma rede de prostituição que tinha no determinado lugar. E pelo que nós podemos ver ali, a gente, na verdade, o ser humano em si, ele tende muito a querer discriminar esse tipo de pessoas. Tanto a prostituição como o homossexualismo. E nós não fomos chamados para isso. A igreja não pode discriminar essas pessoas. A igreja tem que entender que eles também precisam do poder do evangelho. Quantas pessoas você conhece, ou que você já viu, que outrora estavam vivendo nesta vida e hoje estão no evangelho? Eu também mereci também o inferno. Nós todos merecemos o inferno. Mas a graça nos tirou de lá. Ele tirou de lá há 37 anos mais ou menos atrás. E eu estou aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. E às vezes nós tendemos a achar que as pessoas lá no meio também não estão lá naquela vida porque elas querem. Muitas delas, a maioria delas estão lá porque não tem outro recurso. E perguntaram para essa prostituta que infelizmente tinha uma criança de 2 anos e a criança de 2 anos ganhava muito mais dinheiro do que ela numa noite dela. Você vê, ela estava prostituindo sua própria filha. E aí veio a pergunta que me chamou a atenção. Você já procurou uma igreja evangélica? E ela sorriu, aquele sorriso irônico, disse: nunca, nem pensei nisso. Vai que eles não me aceitem lá. E a pergunta é, será que se entrar, nós vamos aceitar essas pessoas dentro do nosso convívio? Entendendo? Jesus Cristo nunca rejeitou ninguém. Quando foram levar aquela prostituta até ele, o que ele fez? E não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vai, mulher, e não peques mais. Ele estava na casa de Simão, entrou uma prostituta e ela foi discriminada pelos próprios religiosos da época, os fariseus. Se ele soubesse, né, quem é essa mulher, ele nem deixava ela chegar nem perto dele. Mas é assim que acontece. São discriminadas. Pessoas a gente vê como talvez muitos estavam discriminando esse homem que estava na porta do templo, sem dar importância para ele, porque ele era simplesmente um coxo que não podia andar, precisava que alguém levasse ele lá, porque né, é óbvio que tinha que levar alguém tinha que levar ele, né? Mas ele estava lá. E ninguém dava importância, achava que um dinheirinho era a solução para a vida daquele homem. E às vezes a gente achamos que qualquer coisa que você possa dar uma cesta básica para alguém já é a solução. Não que a gente não faça isso, temos que fazer. Mas essa não é a solução. Eu ainda não li o livro para entender a história mais à frente. Prometo que eu vou ler o livro e mais tarde a gente vai voltar aqui para contar o desfecho dessa história, se houver o desfecho. Mas o que me chama a atenção é isso. É que ela não entrava em igreja evangélica porque ela tinha medo de ser discriminada pelas suas ações, pela sua vida. Muitas vezes é isso que acontece no nosso mundo hoje. E nós precisamos, primeiramente, nos encher do Espírito Santo. Quando Paulo disse, não se embriaguei com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele fala isso lá em Efésios, ele está dizendo o seguinte, não se envolva com nada que vai tirar a ação do Espírito Santo. O vinho, na verdade, ali, ele pode ser também colocado como metáfora, como símbolo, ou como alguma coisa que possa indicar o nosso dia a dia, que nós nos envolvemos tanto e esquecemos de nos enchermos do Espírito Santo. A pergunta mais exata que eu tenho que fazer hoje, nas minhas orações, é: Senhor,
Como eu devo me encher do teu Espírito? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu tenho que fazer para poder me encher do teu Espírito? Porque essa deve ser constantemente a nossa oração. Talvez seja essa a oração que Pedro e João faziam todos os dias, ou que fazia no templo. Senhor, me ajude a me encher do teu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai trazer solução para as pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai trazer vida para as pessoas. A gente fica triste em saber que, em alguns casos aí fora, a igreja ela se trancou dentro de quatro paredes. Bonito louvor, uma mensagem coach, né? Irmão, sinceramente, eu não sou muito desse negócio de coach, não. Autoajuda. É muito fácil você pegar lá num vídeo, sabe, irmãos, e mandar lá. Tem alguns pregadores aí que são mestres nesse negócio de mensagem de coach, de autoajuda. É muito fácil. Eu sempre faço a pergunta sempre para mim mesmo, Senhor, qual era o tipo de mensagem que João Batista pregava? Não era coach. Raça de pessoa? Não era mensagem coach. E demais. João Batista não tinha poucos membros. Ele tinha bastante membros. Tanto que alguns deles foram até ser discípulos, como o caso, me foi a memória do Papa André, né, que era discípulo de João Batista. Foi lá. E ele aprendeu muito bem que André foi um homem que ajudou muito o evangelho. Tanto que Pedro, que nós vimos aqui ser o veículo desta obra de Deus aqui, foi André que o levou a Jesus. Entendendo, amados? Não que... Eu praticamente, me perdoe a minha franqueza, eu não ouço mensagens de coaching e nem de autoajuda. A mim não me interessa. Eu não quero ajuda, eu quero solução. Eu não quero efeito, eu quero viver a causa. Porque a causa vai nos levar ao efeito. Né? O que o homem que nós precisamos não é simplesmente de uma palavra naquele momento, né? Por mais que é preciso, né? Tudo bem. Não vou ser contra que você precisa de uma palavra de ânimo quando você está desanimado. Mas o que nós mais precisamos é curar o que está dentro de nós. Nós temos feridas. Quem aqui não tem feridas? Quem aqui não tem dor no seu dia a dia? Então, uma palavra de autoajuda é como se fosse um dipirona, não é assim, pastor? Então, um dipirona melhorou a dor de cabeça, né? É assim que eu faço. Né? Começa com dor de cabeça, eu vou lá logo com o dipirona, né? Mas ela vai voltar, não vai voltar. Por quê? Porque não tem a causa. Tá dor de cabeça? Vai lá, toma de pirona. Tudo bem, vai lá, ouviu a palavra, tá legal. Recebeu alívio? Agora vamos procurar nos encher do Espírito Santo. Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, não somente vamos solucionar o nosso problema, porque a gente tem que pensar em nós primeiramente, porque não adianta. Eu querer ser um grande evangelista, eu ser um grande pregador, uma pessoa que venha querer ser usada por Deus, se simplesmente eu ainda não encontrei a causa da minha solução espiritual. Preciso reagir às minhas situações. E nós temos que reagir. E aqui vemos que Pedro e João não estavam indo para poder fazer algum coach lá no templo. Não estava lá para poder fazer uma grande apresentação de louvor ou uma mensagem de alta produtividade. Pedro e João estavam indo para o templo simplesmente para orar. A pergunta, para nós finalizarmos nossa conversa aqui, quando você vem à igreja, qual é a finalidade? O que faz a gente ir à igreja? Então, isso é uma forma de nós pensarmos um pouquinho. O que faz eu vir para a igreja? Será que é simplesmente o quê?
né? Vou lá visitar o meu amigo pastor Mário Roberto. Vou lá ver a minha querida irmãs e a nossa irmã Neide, que faz um café daquele de primeira qualidade. Vou lá ver a minha irmã Sônia e os irmãos e demais. Não. Por mais que seja bom isso, e é agradável isso, porque a Bíblia fala que é bom mostrar que os homens vivem em união, mas a causa número 1 é vir conversar com Deus. Vir falar com nosso Pai. E diz a Bíblia que quando a gente ora de uma forma unânime, ou quando estamos unânimes, né, e a oração vai nos levar a esse mesmo pensamento, o pensamento meu, do pastor, das irmãs, dos irmãos, e quando nós somos levados a esse pensamento, as coisas vão fluir, porque é assim que acontecia aqui. Quando eles estavam reunidos orando, o pessoal estava lá 10 dias orando no cenáculo. Eles tinham, e diz a Bíblia no texto que fala que ele estava de uma forma unânime orando. Todos estavam o mesmo foco, o mesmo alvo, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E o que aconteceu? Ao orar, eles oraram assim, o fogo do céu desceu. Deus visitou aquele lugar de uma forma surpreendente e poderosa. Você quer que Deus visite a cada culto nosso? Todos vêm para a nossa reunião com o propósito de orar ao nosso Pai. E aí vamos ver coisas grandes acontecendo. Primeiro que a gente vai para casa feliz demais. O culto vai ser o culto mais agradável. Não tem aquela coisa que você sai do culto, parece que já vai contar já no relógio. Poxa, agora é só domingo agora, né? Não podia marcar um culto para amanhã também, poxa, né? E vai aquela ansiedade, aquela coisa gostosa de viver os momentos junto com os irmãos em oração. Isso se chama voltar ao primeiro amor. Voltar à essência. Que nós precisamos hoje. Voltar a essa essência aqui. Infelizmente, depois do século I, II, a igreja perdeu essa essência. Começou a se misturar com outras coisas. Começou a beber vinho, né? Misturar com os vinhos, esquecer de buscar o Espírito Santo. Mas aqui começa tudo. Aqui que nós temos que olhar. Cheio do Espírito Santo. E esse ser cheio do Espírito Santo fez o quê? Grandes coisas acontecessem. E aí, se for lendo a Bíblia, você vai começar a olhar Pedro, né? O interessante no capítulo 4, do versículo 22 em diante, 23 em diante, olha que eu vou ler para os irmãos. Uma vez soltos, eles estavam presos, né? Depois eles foram soltos. O nome incomodava tanto que incomodava muito até a questão política do local. Pedro e João procuraram os irmãos, eles contaram que tudo que os sacerdotes e os senhores lhes tinham falado, e ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu és soberano, Senhor. Fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Isso é oração unânime. E disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, meu pai, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. E aí, seguindo avante, no versículo 31, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com ousadia, e anunciaram a palavra de Deus. Está vendo? No capítulo 5, nós vemos aqui, né, a ação do Espírito Santo, que tinha o casalzinho Ananias e Safira, queria enganar Pedro. Mas sabia eles que a gente não estava enganando a Pedro, estava enganando o Espírito Santo. Caíram mortos. E prosseguindo, para nós finalizarmos aqui o capítulo 12 de Atos. Primeiramente matam Tiago. Aí depois prende Pedro. Enquanto Pedro estava preso, o que a igreja fazia? Orava. E oração teve efeito, irmãos. Me perdoe uma lembrança aqui, que
esses dias atrás, tinha um determinado pastor aí, esses pastores que estão aí na mídia, né? Que querem se apresentar como os salvadores da pátria. E um deles, pastor, aí começaram a fazer a descrição, parece que ele vai ser preso ou está sendo investigado, algo assim. Me perdoe a minha franqueza. Aí vamos orar por ele. Se Jesus, não vou orar por ele, não, Jesus. Ele não está sendo preso porque está pregando o evangelho. Porque se estivesse preso e perseguido por causa do evangelho, eu iria o primeiro a levantar a oração. Eu fui orar. Mas o cara está sendo preso, sabe por quê? Porque está brigando com esses pessoal lá da política. Brigando com o político. Em vez de orar pela política do Brasil, pastores estão brigando por causa de política. É diferente daqui, porque Pedro estava sendo preso, no capítulo 12, porque ele estava incomodando pessoas com o poder de Deus. Aqui, esses caras estão sendo presos, eu estou querendo ser investigado, porque estão mexendo aonde não deveria mexer. Em vez de ficar na igreja pregando o evangelho e orando e buscando o nome do Senhor, estão indo para a mídia. Sabe o quê? Para poderem achar que eles podem ser os salvadores da pátria. Diz a Bíblia que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Bom, fecha aspas agora, né? E aqui, enquanto a igreja estava orando por Pedro, Deus está enviando um anjo lá para fazer livramento. É isso que Deus quer de nós hoje. Tem muitos homens aí, muitas mulheres que ainda precisam de oração nossa, para Deus os livrar, para Deus os abençoar. E eu, os amados, vamos aprender com Pedro e João. Aprender com esses homens, com essa igreja do início. E com certeza, grande coisa Deus vai fazer na nossa vida e no nosso meio. Amém? Deus abençoe a todos.